Telespectador do Aula na Rede, professor Davidson, ministro das disciplinas de Filosofia e Sociologia para o Enem e os vestibulares. A dica de Sociologia hoje envolve as mudanças sociais, as revoluções sociais dos últimos anos. A prova do Enem ela é bastante interdisciplinar, então esse tema pode atingir diversos graus de debate e a banca examinadora pode atrair outras matérias associadas a esse tema. Vale lembrar que mudança social é um tema histórico, né? A sociologia, como ela lida com a própria sociedade como laboratório de debate, também trata dessas mudanças como uma análise mais racional e mais científica. Se você olhar bem para os últimos tempos, a globalização ela restringiu as fronteiras nacionais, criou, correto, uma linha de comunicação hoje muito mais efetivamente digital, não é à toa que a internet é o grande avanço dos últimos anos. E praticamente, se você analisar hoje como as relações sociais se dão, existe uma espécie de simbolismo, né, de nostalgia à conversa personalizada, que praticamente hoje está aposentada. Praticamente não basta dizer hoje numa rede social que você está bem, que você está feliz. Você precisa, com esse felicitômetro, mostrar para a sociedade alguma coisa que possa convencê-los através de uma imagem que você está feliz, uma imagenzinha, um emoticon, uma foto, sorrindo com seus amigos, e isso hoje é retrato de como os vestibulares debatem isso. A escola francesa, por exemplo, positivista, viu essa realidade acontecer com o processo de industrialização. A partir de então, a sociedade, partindo para o capitalismo, para as relações industriais, mudou bastante sua maneira de pensar. Hoje o secularismo, se você olhar, por exemplo, a indústria cultural, a escola de Frankfurt, né, a escola de Chicago, ali no século XX, já nos anos de 1920, 30 e 40, você nota que os meios de comunicação praticamente hoje forçam os indivíduos a ter uma interação muito mais digital, muito mais voltada a esse ambiente, onde não se trabalha apenas com uma retórica ou com um texto escrito, se trabalha com a imagem. E hoje, nos últimos anos, né, tem se debatido bastante a obra de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, falecido recentemente, onde em seus vários trabalhos ele também faz uma transição entre o que ele chamava de modernidade sólida, onde os valores eram muito mais concretos, eram muito mais previsíveis, o ideal de família era algo já planejado para um fim duradouro, a profissão, as pessoas se programavam para trabalhar durante 30, 40, 50 anos dentro de uma única função, de uma única empresa, e a modernidade líquida, que é, na realidade, um evento mais dos tempos atuais, onde, segundo o sociólogo, as coisas foram feitas para desmanchar, para terem abreviações, para serem rápidas e não se prender muito tempo, porque esse dinamismo precisa acontecer, porque hoje a liberdade ela é algo muito maior, ela é algo muito mais efusivo. Basta analisar também que o Bauman, ao tratar desse tema, analisa muito hoje como as relações são. Praticamente a nossa relação de compra e venda, inclusive das relações humanas, envolve a internet. Praticamente, se você já notou, caríssimo estudante, nossos pais, até os nossos avós, vieram de uma sociedade em que praticamente a desobrigatoriedade digital, ou mesmo quando esta obrigação surgiu, isto é, os primeiros celulares e também as primeiras conexões de redes sociais, eles vinham de uma transição. E por isso estranho muitas vezes os jovens hoje que praticamente vivem 24 horas em um aparelho de smartphone, debatendo, publicando determinados vídeos e até trocando informações. Inclusive hoje no trabalho, praticamente, existe uma mudança mercadológica, onde as práticas tradicionais, que envolviam, por exemplo, a CLT, o trabalho físico, a presença praticamente física do trabalhador, começa a passar por mudanças, onde praticamente o trabalho ele pode ser feito em casa, pode ser feito sob a supervisão de um computador, e mesmo assim existe o trabalho freelance, onde você pode estar em qualquer lugar, tendo conexão com aquele mercado de trabalho. Na educação também isso aconteceu. Olha o crescimento das redes digitais, por exemplo, na internet, via vários canais, onde o estudante com mais liberdade de acessibilidade de informação pode hoje, por exemplo, estudar em um curso online. Ele pode, inclusive, hoje, ter acesso a várias aulas na web sem precisar necessariamente ter um professor físico na sua residência. Isso, claro, não desapareceu, a escola tradicional ainda existe,
As aulas particulares fisicamente ainda existem, mas é um recurso a mais para o estudante que pode hoje fazer uso desse mercado, que antigamente era um mercado mais restrito, a um seleto grupo que podia pagar professores particulares e ter uma longínqua e um longínquo privilégio de ter um docente ministrando uma determinada matéria na sua casa. Então a mudança social, cultural, ela acontece porque os tempos vão se atualizando e as pessoas também passam a se acostumar com aquela nova geração. Hoje, o mundo digital, ele não só encarna um processo tipicamente simbólico de relações comuns. Grandes corporações do mundo aderiram a isso. Se você for hoje numa agência bancária, praticamente alguns postos físicos de trabalho estão praticamente extintos. Existem hoje bancos e agências financeiras que tratam desses assuntos exclusivamente pela internet, por conexões de vias digitais, aplicativos que são criados para resolver de maneira cirúrgica tais temas. E o Bauman, assim como também se você analisar outros grandes sociólogos, como Chaucer, por exemplo, e agora um sociólogo sul-coreano chamado Shil Beng-yan, que tratou em um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço, nós temos praticamente um tempo rápido e muitas vezes parece que essa aceleração do tempo ela se torna algo não bem aproveitado pelo indivíduo. Praticamente os indivíduos hoje, se você analisar bem, parece que o tempo voa, passa mais rápido e não preenche, não satisfaz totalmente aquilo que gostaríamos de fazer. Parece que o que temos hoje de ativismo, de atividades intensas, não supre a temporalidade que vivemos. E o Bauman, como Shil Beng-yan, associam, por exemplo, que vivemos hoje numa sociedade onde existem muitas crises, existem muitas patologias. Se fala hoje em síndrome de burnout, por exemplo, que atinge aí um grupo de trabalhadores que se dedicam intensamente a uma atividade intelectual, onde a sua imagem ela precisa estar sempre o tempo todo alimentada, e essa pressão social ela acaba, por exemplo, atingindo aí novas fontes de debate científico, já que vivemos em uma época onde as doenças psicossociais atingem muito, principalmente os jovens, sem falar na onda de suicídios que cresceu nos últimos anos nessa faixa etária. Então, Shil Beng-yan, Zygmunt Bauman, Chaucer, e assim como também se você pegar todas as escolas sociológicas, é um tema forte no Enem. A mudança social, a revolução cultural e principalmente as relações digitais que daqui a algum tempo podem, ou não, aposentar a conversa personalizada, onde cada vez mais ela é mais escassa, tá certo? Uma boa prova para você, espero que tenha gostado da dica e até a próxima. Até mais.